Olá, amados. Estamos começando agora mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora, aqui da Igreja Batista Memorial de Palmas. Então, hoje estaremos fazendo a nossa terceira lição do nosso livro, né? O qual eu convido a todos a abrirem aí os seus livros. E a lição é a lição de número 3. O livro que nós estamos estudando é O Comportamento do Crente, Princípios Bíblicos de Ética Cristã. Ok? Então, a nossa lição é a lição de número 3, Ética do Comportamento Cristão. E mais uma vez, eu quero dizer aos nossos amigos, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando e não têm o livro para acompanhar melhor e fazer a lição durante a semana, pode procurar o pastor José Alves, da Igreja Batista Memorial de Palmas, porque a igreja, volto a repetir, adquiriu exemplares suficientes para entregar para os irmãos acompanharem a nossa Escola Bíblica Discipuladora. Então, lição de número 3, os irmãos aí poderão acompanhar. O alvo da nossa lição é chegar no final e cada aluno ser capaz de conhecer os princípios bíblicos a respeito do relacionamento interpessoal e também perceber as atitudes que deve ter para com o próximo e procurar comportar-se de acordo com a orientação bíblica. Então esse é o nosso objetivo e queremos chegar no final da nossa lição compreendendo claramente essas questões. Dentro da nossa lição nós teremos alguns textos bíblicos e queremos trazer aqui 3 textos bíblicos para que a gente possa fazer um esquenta da nossa lição. O primeiro está em Romanos capítulo 12, versículo de 9 a 12. Que diz o seguinte: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Esse está em Romanos capítulo 12, versículo de 9 a 12. O outro texto bíblico está em Mateus, também bastante conhecido, Mateus capítulo 5, os versos de 43 a 44. E que diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. E por fim, o último texto está em Filipenses, capítulo 1, os versos de 9 a 10. E que diz: e peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sincero e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Então esses são os textos bíblicos da nossa lição de hoje. E nós vamos iniciar a nossa lição introdutoriamente nesse detalhe do amor. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 9, inicia dizendo: o amor seja sem hipocrisia. É a primeira coisa que nos pede o nosso texto de hoje. E hipocrisia é aquilo que é falso, cheio de fingimento, cheio de dissimulação. Então o texto bíblico nos chama para praticar um amor ausente desta hipocrisia, um amor sem falsidade, um amor sem fingimento e um amor sem nenhum tipo de dissimulação, mas um amor real. E aí nós trazemos 4 questionamentos acerca disso. E o primeiro: será que temos desenvolvido
a vida cristã fundamentada no amor sincero e fraternal? Temos desenvolvido uma vida cristã dentro desse fundamento de um amor fraternal? É uma pergunta que nós vamos guardar no nosso coração para que a gente possa ir percebendo no decorrer da nossa lição. A segunda pergunta: o nosso convívio com as pessoas tem sido de cordialidade e de consideração? O seu convívio com o seu semelhante tem sido pautado nessa cordialidade e tem sido cheio de consideração, considerando o amor recíproco? 3. Temos pensado no bem-estar do nosso próximo? Você, meu irmão, você que me ouve nessa escola bíblica discipuladora, tem pensado no bem-estar do próximo? A considerar o próximo não somente aqueles de dentro da nossa casa ou de dentro da nossa igreja, de dentro do nosso convívio mais perto, mas o próximo dentro de um contexto geral. E por fim, a nossa vida cristã tem sido de zelo e dedicação ao serviço do Senhor? A sua vida, meu amado, minha amada, meus irmãos, a sua vida tem sido pautada no zelo, numa dedicação ao serviço do Senhor? Tudo que vem à tua mão a ser feito na vida cristã, você tem feito com zelo, com dedicação, né? Buscando aperfeiçoar a cada dia nessas coisas? Então são 4 perguntas que nós vamos tentar responder para nós mesmos, para dentro do nosso coração. Essas não são perguntas para que seja respondida para um ou para o outro irmão, mas para você mesmo, não, para o seu interior. É uma pergunta que você deve fazer a sua própria análise. Ok? Introdutoriamente, ainda, a parte do amor sem hipocrisia que nós estamos falando vem dos degraus da ética do comportamento cristão que vamos estudar em lições daqui para frente. No entanto, nessa lição de hoje, trataremos de 6 degraus. São vários degraus dentro de comportamento, princípios e ética cristã que nós adotamos na nossa vida para ter um bom relacionamento com Deus e com o nosso próximo, mas nessa lição de hoje abordaremos apenas 6 degraus. Quais sejam os 6 degraus? 6 degraus estão lá no livro de Romanos, que nós lemos ainda há pouco, Romanos capítulo 12, versículos de 9 a 12. E ele começa dizendo: o amor seja não fingido, ou seja, o amor seja não hipócrita, o amor seja não cheio de hipocrisia. E aí vem os degraus, e eu numerei os degraus, para que os irmãos pudessem ir percebendo. É claro que essas numerações não estão aí na sua Bíblia, eu as numerei apenas por didática, para melhor compreender. Primeiro, aborrecei o mal. 2, apegai-vos ao bem. 3, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns para com os outros. 4, não sejais vagarosos no cuidado. 5, sede fervorosos no espírito. E 6, servindo ao Senhor. E aí, Paulo conclui: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, esses 6 princípios, que está aqui didaticamente numerado, são os princípios que nós, degraus, melhor dizendo, são os degraus que nós vamos caminhar na nossa lição de hoje. Ok? Então, iniciaremos aí a primeira: detestai o mal. Ora, o que é detestar, senão ter uma repulsa por aquilo? Repudiar, correr, fugir do mal. O apóstolo Paulo, traz em suas diversas vezes a palavra fugir. Paulo usa várias vezes essa palavra para significar a repulsa que o cristão deve ter das coisas que são más. Fugir das coisas que são más. Detestar o mal é o mesmo que fugir daquelas coisas que não edificam, que destroem. Então, isso é o que Paulo vem a nos exortar. Fuja, meus amados. Fuja das aparências de Satanás. Fuja das coisas do mal.
Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Quais coisas? As coisas más da nossa vida. A inveja, a destruição, o rancor, são tudo coisas más que vão destruindo a nossa vida, vão contaminando o nosso coração, e nós precisamos nos despir dessas coisas, afastar essas coisas e fugir delas. O segundo degrau que Paulo nos apresenta, está ainda dentro do primeiro versículo da nossa lição, lá em Romanos capítulo 12, no versículo 9. O primeiro é fugir das coisas do mal, aborrecer o mal. E a segunda é apegai-vos ao bem. Então eu coloquei aqui, em outras traduções, aborreça o mal e siga o que é bem. O que é apegar, se não o desejo intenso de apropriar-se de alguma coisa? As pessoas se apegam, desejam várias coisas. Tem pessoas que apegam ao seu carro, outros apegam aos seus filhos, outros apegam aos seus pais, apegam às suas casas, outros apegam a diversas formas de bens materiais. Mas aqui hoje nós estamos tratando de apegar, o desejo intenso de nos aproximar das coisas que edificam o nosso espírito, das coisas que constroem em nós uma vida espiritual pronta para um relacionamento perfeito, ou se não, o mais próximo possível da perfeição, segundo a orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O comportamento ético do cristão é uma busca constante e intensa do que é bom. Então, da mesma forma que nós devemos fugir do mal, das coisas do mal, da aparência do mal, nós devemos nos aproximar, nos apegar das coisas que são boas. E isso nós devemos fazer com intensidade e com constância. Isso deve ser o procedimento das nossas vidas, aproximar-nos do bem. Assim sendo, nós temos aqui duas coisas que são distintas uma da outra. A primeira é detestar, afastar, detestar. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. De que nós vamos despojar-nos? Da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do nosso falar, né? Nós vamos afastar das mentiras. E aí conclui, uma vez que vos despiste do velho homem. Então já despimos do velho homem, então agora nós vamos despojar de todas essas coisas, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, das mentiras. E, ao contrário, nós vamos aproximar-nos, apegar-nos. E é isso que o texto bíblico nos chama, apegai-vos. E apegar não é outra coisa senão revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então nós vamos nos apegar do fruto do Espírito Santo, para que nós possamos encher desse fruto e ter um bom relacionamento com os nossos semelhantes e ter uma ética cristã que condiz com os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se de um lado nós estamos detestando e afastando, do outro lado nós vamos apegar às coisas que são boas. Então, aqui nós já vimos os dois primeiros degraus. Um é afastar e o outro é apegar-nos. O terceiro degrau que nós estamos a galgar nessa lição da nossa escola bíblica discipuladora de hoje é amai-vos cordialmente uns aos outros. Pega a sua Bíblia e observe lá em Romanos capítulo 12, dos versos 9 em diante, você vai ver lá, amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo em amor, tal, e aí segue. Devemos ser afetuosos uns com os outros em amor fraternal. A palavra cordialmente, que é qualificada aqui, ela nos mostra a qualidade do amor. A palavra cordialmente,
ela nos mostra como deve ser o nosso amor. Cordial, fraterno. Seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolhem anjos em suas casas. Hebreus capítulo 12, do capítulo 13, os versos 1 e 2. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros. E amar cordialmente uns aos outros é este degrau do comportamento ético do cristão, né, que nós já estudamos lá nos livros anteriores, acho que 2 anos atrás, e nós estudamos longamente acerca da mutualidade cristã. E observa que este degrau de amar cordialmente uns aos outros, ele é um mandamento da mutualidade. O nosso amor deve ser recíproco com o nosso semelhante. Amar uns aos outros. Conforme diz aí o texto da nossa lição, e está aqui entre aspas, né, na nossa lição, diz, dentro da igreja não somos estranhos, muito menos unidades isoladas. Somos irmãos porque temos o mesmo Pai. A igreja não é um clube onde as pessoas se associam, nem simplesmente uma reunião de amigos. A igreja é a família de Deus. A reciprocidade no amor é a marca mais visível no corpo de Cristo. Portanto, meus amados, amar é uma marca visível do corpo de Cristo. E isso já foi aconselhado, já tratamos desse assunto na mutualidade, né? Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amar-vos uns aos outros, né? É o que diz o próprio Cristo, instruindo os seus discípulos. E é um texto tão bacana e que nos faz praticar esse amor recíproco. Porque a igreja, o corpo de Cristo, será reconhecido como cristão, nós seremos conhecidos como cristão, nós seremos conhecidos como os discípulos de Cristo, se amarmos uns aos outros. Portanto, amai-vos cordialmente uns aos outros, é o terceiro degrau que nós vamos aí galgando no nosso comportamento ético cristão. O quarto trata do zelo. No zelo, não sejais remisso. O autor trouxe essa palavra aí, remisso, que para alguns ela é assim um pouco desconhecida, mas remisso não é nada mais do que, vamos aqui traduzir, não literalmente, mas tardio. No zelo, não sejais tardio, não fique adiando o zelo, né? Não seja vagaroso, não seja negligente, não é bem negligente, mas vagaroso, tardio mesmo. Tá? Então, no zelo, não sejais tardio, não adie para depois o zelo. O nosso cotidiano é sempre uma alternativa entre a vida e a morte. O tempo que nós vivemos aqui é curto e a vida terrena é uma preparação para a eternidade. Portanto, nós não devemos ficar adiando para depois, postergando para depois o zelo com as coisas cristãs, o zelo com o relacionamento cristão, o zelo com o amor a Deus, o zelo com o amor ao nosso semelhante. Nós não podemos postergar este zelo para depois, porque a nossa vida é breve. E tudo aquilo que nós temos que fazer agora tem que ser agora. A prática do amor, ela é agora. Ela não é amanhã e nem foi somente ontem. Ela é agora e é todo instante em nossas vidas. Então, esse é um preparamento para a nossa vida eterna. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, lá onde Jesus fala à igreja de Laodiceia, né? É estranho falar, Jesus fala lá em Apocalipse, né? Porque é isso mesmo. Lá é Jesus falando com João, dando a instrução para ele, mandando ele escrever. Então Jesus fala à igreja de Laodiceia, dizendo o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. E aí ele conclui dizendo: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Falando para a igreja: olha, seja zelosa. E também Cristo fala hoje, fala agora com a igreja Batista Memorial de Palmas, fala com os crentes de Palmas, fala com os crentes do Tocantins,
fala dos crentes no Brasil, fala dos crentes no mundo, e chamando ele, dizendo: "Sê, pois, zeloso e arrepende." E isso é para nós todos. Ser zeloso com o quê? Ser zeloso na misericórdia, ser zeloso na honestidade, ser zeloso na humildade, ser zeloso na mansidão, na longanimidade, no amor fraternal, ser zeloso na hospitalidade. A hospitalidade nós também devemos ser zelosos. Então, em todas essas coisas, ser zeloso em quê? São nessas coisas, porque são nessas coisas que vai fortalecer o nosso amor ao nosso semelhante e o nosso amor para com Deus. O quinto degrau apresentado lá no texto bíblico é: sede fervorosos de espírito. Que bom, né? Sede fervorosos, um espírito cheio de fervor. Devemos manter nosso espírito sempre em alta. Espírito fervoroso é espírito que transborda em amor por Deus e pelo nosso semelhante. Olha aqui, vindo novamente, nos chamando novamente, os dois principais mandamentos pelos quais nós vivemos uma vida cristã: amar a Deus acima de todas as coisas, ter um espírito fervoroso para amar a Deus, transbordar de amor a Deus e pelo nosso semelhante. Então, ter um espírito fervoroso para deixar transbordar o nosso amor. Jesus ainda falando à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, lá no versículo 15 e 16, olha que coisa interessante ele diz para aquela igreja: "Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca." Então o nosso Senhor Jesus Cristo, quer que nós sejamos fervorosos, quer que nós transbordamos o amor em nossos corações para com Deus e para com o nosso semelhante. Meu amado, nós não devemos ser morno. Amar mais ou menos, ali, amo quem me ama. Não. É transbordar. É deixar o Espírito ferver para que saia, transborda o amor de nós. Imagine uma vasilha de água ali fervendo, dentro do fogo, ela fica fervendo, borbulhando, e ali vai evaporando toda a água, vai saindo em estado de vapor, transbordando aquela água em vapor. Assim também é o amor, na medida que vai fervendo o nosso espírito, o amor vai transbordando em nossas vidas. O que se deseja é que o cristão seja fervoroso de espírito, isto é, uma pessoa entusiasmada. Observe só. Fervoroso de espírito é uma pessoa entusiasmada pelas almas perdidas e pela santificação da igreja. Isso é o que se deseja. Que você, meu irmão, que eu, que todos nós sejamos entusiasmados pelas almas perdidas, porque assim buscaremos-as, porque assim discipularemos, né? E ser também, buscar uma santificação da nossa igreja. E o que é a santificação da nossa igreja, senão a santificação individual de cada um? Se cada um de nós buscamos a santificação, nós temos uma igreja na sua essência santificada. Uma igreja separada para o louvor e adoração do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seja fervorosos no Espírito. Busque almas perdidas. Discipule, pregue, fala do amor de Cristo. Apresente às outras vidas, aos seus vizinhos, seus amigos, seus parentes. Apresente o plano salvífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela misericórdia que você e que eu temos pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Devemos apresentar o plano de salvação de Jesus e buscar continuamente a santificação da nossa igreja através da minha santificação pessoal. E o último degrau é servir ao Senhor.
servindo ao Senhor. Quem serve ao Senhor está servindo ao seu próximo, e quem serve ao seu próximo está servindo ao Senhor. Isso é óbvio, é uma obviedade, que quem serve ao Senhor serve ao seu semelhante, e quem serve ao seu semelhante está servindo ao Senhor. E isso nós podemos ver claramente no texto bíblico, lá em Mateus, no capítulo 25, onde Jesus começa a falar acerca do juízo, e aí lá no versículo 40 ele diz: em verdade eu vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Quando foi que ele falou isso? Foi quando ele foi questionado: Senhor, mas quando foi que eu te servi? Quando foi que eu te vi nu e te vesti? Quando foi que eu te vi com fome e te dei de comer? Quando eu te vi desamparado e te abriguei? E então Jesus vai falar para eles: olha, na verdade eu te afirmo que sempre que você fez isso a um dos pequenos, você fizeste a mim. Então servir a Deus é servir ao nosso semelhante. E essa deve ser a nossa prática. Essa deve ser a prática do cristão. Não fomos salvos e remidos e resgatados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para ficarmos acomodados e confortados dentro das nossas próprias vidas. Nós temos que fazer, nós temos que praticar o amor. É óbvio que as obras não salvam, mas as obras é fruto da ação daquele que já é salvo. Aquele que já é salvo por Cristo Jesus pratica todas essas obras, ampara, guarda, guia, alimenta, protege. Então nós devemos praticar todas essas coisas aos nossos semelhantes. E não nos fechar dentro das nossas casas e esquecer de todo mundo. Servir ao Senhor com alegria. Isso é o que nos chama o salmista. Venha! Venha servir ao Senhor com alegria. Porque quem serve ao Senhor com alegria, serve ao seu semelhante com alegria. Servir ao nosso semelhante, seja ele quem for, com toda a alegria do nosso coração. E é isso que Deus nos chama. Venha servir ao seu próximo. A nossa vida, ela tem que ser de serviço. Serviço ao Senhor e serviço ao nosso semelhante. Serviço na nossa igreja, serviço na sua igreja, serviço na sua casa e serviço ao seu semelhante. Isso é o que nós somos chamados. Servir ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. Assim sendo, meus amados, concluímos, dentro da nossa conclusão aí, Deus espera de seus filhos pecadores e redimidos pelo sangue de Jesus um padrão de excelência em tudo. Deus espera de seus filhos pecadores, mas remidos pelo sangue de Jesus, um padrão de excelência em tudo. É claro que deste lado da glória que nós estamos vivendo agora, não atingiremos perfeição no sentido de não pecarmos. É óbvio. Mas somos aperfeiçoados a cada dia, à medida que nos achegamos àquele que cumpre em nós, tanto o querer como o realizar. Nós somos, claro que nós não vamos atingir a plena excelência, padrão de excelência no que, desse lado da vida, no que concerne ao atingimento da perfeição do pecado. Vamos pecar, mas devemos estar cientes que somos aperfeiçoados todos os dias, à medida, tem uma medida exata. E qual é essa medida? À medida que nos achegamos, à medida que nos aproximamos daquele que cumpre em nós tanto querer quanto realizar, que não é outra pessoa, senão o próprio Senhor e Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo. À medida que nós nos aproximamos de Jesus, nós vamos atingindo um estado de perfeição. Sempre que nós aproximamos de Jesus, nós vamos atingindo um estado de santificação. A santificação é um processo. E esse processo, ele vai a cada dia aperfeiçoando na medida que nós vamos nos achegando
à pessoa de Jesus Cristo. E assim nós vamos poder ter novidade de vida. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Porque, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 4. Vamos andar em novidade de vida. Já fomos sepultados na morte de Jesus, mas fomos ressuscitados pelo batismo, fomos levantados, fomos redimidos pelo batismo, através da ressurreição de Cristo Jesus. E o que é ter uma novidade de vida? Senão galgar os degraus do relacionamento com o nosso semelhante e da nossa intimidade com Deus. O comportamento do crente tem que estar subindo cada degrau e cada dia. E quais são os degraus? Os degraus que nós vimos nessa lição, que são eles: detestar o mal. Nós devemos detestar o mal. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos. Nós devemos nos renovar todos os dias e não ficar amoldando-nos com as coisas e com o mal deste mundo. Vamos afastar, vamos fugir, vamos correr, vamos detestar o mal. E vamos nos apegar às coisas boas, vamos nos apegar ao bem, vamos apegar àquele fruto do Espírito em nossa vida. Vamos amar cordialmente uns aos outros. Vamos buscar com zelo as coisas de Deus. São os degraus que nós vamos subindo, que nós vamos galgando para ter a cada dia novidade de vida. Vamos ter fervor no nosso espírito, amar a Deus e o nosso semelhante e, por fim, servir ao Senhor com muita alegria. Servir ao Senhor com alegria. Isso é o que nós devemos buscar. Assim sendo, meus amados, chegamos ao fim de mais uma das nossas lições na nossa Escola Bíblica Discipuladora. Espero vê-lo novamente na próxima lição, a lição de número 4, e o nosso desejo é que nós possamos fazê-la presencialmente, terminado todas essas restrições, nós possamos fazer a nossa lição de forma presencial, que muito nos edifica, que muito nos engrandece. Que Deus nos abençoe, nos acompanhe e nos dê e nos traga a paz. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um.